Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo episódio do podcast Pernas no Ar. Aqui nós somos 3 médicos, cirurgiões vasculares, que saímos um pouco da nossa rotina no consultório para vir aqui conversar, um papo mais leve, sempre sobre saúde, né? Onde a gente hoje nós trazendo uma convidada, a Denise Ramalho, nossa querida amiga, que vai falar para a gente hoje. A gente convidou ela para falar sobre o trabalho dela como fisioterapeuta, que trabalha como na área de pós-operatório principalmente, né? Denise, bem-vinda. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui e agradeço o convite aos 3. Denise, a gente que agradece a tua presença aqui com a Obrigada. gente. Eu queria pedir para você se apresentar, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho do teu trabalho, de onde que você é. Então, pelo sotaque, né, sou de Recife, Pernambuco, e moro aqui há 18 anos. E comecei fisioterapia lá em Recife, e quando eu estava na metade do curso, mais ou menos, a gente veio para cá, eu, meu marido e meu filho, na época só tinha 1 aninho, em 2005. Aí eu terminei minha faculdade aqui em Itajaí, na Univale, e comecei a me especializar na área do pós-operatório, que sempre foi a área que eu mais me identificava. E a cada ano eu tento fazer cursos, né, de aprofundamento para pegar, né, as novas técnicas cirúrgicas e assim saber acompanhar no pós-operatório. Então, já há 12 anos trabalho com pós-operatório. E hoje em dia tu percebe que tem uma procura maior? Maior, assim. E os médicos também estão valorizando mais, estão procurando, né, aceitando melhor o nosso trabalho. Tá bem interessante. Os pacientes também tendem a procurar antes, né, o que não acontecia. Era só quando tinha já uma complicação ali, aí vinha atrás. Né? Hoje em dia está bem melhor. A gente acompanha no Instagram, né? É. E a gente vê que tu faz bastante pós-operatório de cirurgia plástica. Isso. Sim, né? É o mais forte, assim. E nas outras áreas cirúrgicas, assim, como que tu enxerga, assim, a tua especialidade, né? Porque pra gente o pós-operatório também é muito importante. Assim, sim, né? O pré, o pós, né? Faz toda a diferença, né? Quando tem também a atuação da fisioterapia já dentro do procedimento ali, né? Quando finaliza com a aplicação de laser, de taping, tudo isso minimiza muito o quadro álgico, né? As dores, os incômodos, os roxinhos. Então, a chance dessa paciente vir a complicar é muito menor. Quando se tem a fisioterapia já desde do pré-operatório, que é o mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue, mas que pelo menos comece já no centro cirúrgico e dali em diante, então as complicações diminuem bastante e além disso a gente consegue reabilitar essa paciente mais rápido e ela voltar para a rotina também bem mais rápido do que antigamente se fazia 60 sessões de drenagem e a paciente ficava, né, naquela a gente só pensava no inchaço, quando na verdade a gente agora se aprofundou ainda mais, né? A gente pensa não só na parte inflamatória, mas todo o processo de cicatrização que vem ali por baixo da pele. Então, tudo isso fez a paciente se recuperar mais rápido. Antigamente tinha aquela cultura de fisioterapia, você já imagina, né? As pessoas imaginavam alguém danificado, debilitado que precisa, né? E não tinha essa ideia da fisioterapia preventiva, né? E mesmo para uma cicatrização, né? Quer dizer, muitos colegas médicos, inclusive, ainda não têm essa ideia de uma fisioterapia ajudar na cicatrização, no processo inflamatório, né? Verdade. Isso Faz toda a diferença. É uma cultura que tá mudando, mas acho que ainda tem muito para crescer, né, Denise? O que acontece também, as cirurgias, tanto plástica, em todo o setor, né? O de vocês também, vascular, veio muito com a ideia de ser menos invasivo, menos agressivo,
para que essa paciente se recupere mais rápido. E aí a fisioterapia teve que se atualizar também, entrar nesse processo de reabilitar a paciente para ontem, que ninguém tem tempo para ficar 30 dias de perninha para cima esperando recuperação, né? Todo mundo quer voltar para a rotina, tem filho, tem trabalho. Sim. E aí a fisioterapia entrou junto, né? Junto com a equipe médica, que é bem importante. Um trabalho em conjunto para recuperar essa paciente mais rápido. Mais ou menos quanto tempo que tu acompanha uma paciente? Um pós-cirúrgico, eu consigo liberar a paciente para trabalhar de 15 a 20 dias de pós-cirúrgico. Tem uma paciente minha que com 28 dias foi para fazer uma viagem internacional, o que antes era impossível. Tinha que ser 2 meses, no mínimo, de drenagem linfática, que antigamente era só drenagem, né? Hoje em dia a gente inclui a fotobiomodulação, que é laser, LED, né? E o ILIB, que são as luzes vermelhas para acalmar o tecido, né? Para desinflamar, melhorar a cicatrização. Aí, além disso, exercício, que a gente inclui já desde o primeiro dia, né? Saiu da sedação, já tem que se mexer. Sim. E aí tudo isso fez a paciente se recuperar mais rápido e voltar para a rotina mesmo. E especificamente de quais procedimentos esse retorno que você comentou? Esse assim, retorno, a gente geralmente, tá falando de plástica, né? Geralmente uma lipo de corpo, tá? Uma lipo HD, que é considerada, né, uma lipo quase que 360 graus, que eles chamam, que, nossa, vem daqui de cima até o joelho. E aí a gente consegue, em 20 dias, a paciente muitas vezes está liberada até para academia, para voltar à caminhada. Então é bem rápido mesmo, né? As coisas é meio que para ontem. Tu costuma atender alguém, a paciente já antes da cirurgia, antes do procedimento? Difícil, não? Mas se a paciente entra em contato comigo, eu já inicio ali toda uma educação sobre cirurgia. Então, eu mando para ela o que é trombose, como que ela vai detectar, tudo que ela tem que fazer 1 mês antes da cirurgia. Então, diminuir cigarro, de preferência parar, fazer exercício, tentar emagrecer, manter as taxas tudo equilibrada, né? Porque muita paciente acha, eu vou para a cirurgia, lá ele resolve tudo, né? Então, vou chutar o balde. E não é bem assim, né? É tudo ao contrário. Então, tentar desinflamar o máximo possível. Se eu tenho contato com essa paciente, eu consigo fazer a fotobiomodulação para desinflamar as áreas que vão ser operadas, né? Com LED, a gente já faz o teste de alergia de taping, aplicando taping. Na região que vai ser operada. Mas se a cirurgia for, tipo, semana que vem eu não vou aplicar, porque vai que dá uma alergia e ela não possa ir para a cirurgia. Então, se é bem recente, eu consigo fazer um teste alérgico na área da cirurgia ou então no braço, na parte posterior do braço. Ela mantém por 1 semana e a gente vê. O LED, exercícios, eu já começo a passar, e orientação. Essa parte de alimentação, hidratação, isso eu deixo mais para a parte da nutricionista, né? Quando a pessoa tem um acompanhamento. Senão, eu tento orientar menos farinha, né? Menos glúten, diminuir tudo que inflama, açúcar, fritura. E aí, eu faço toda a orientação também de exercício no pós-cirúrgico. Eu já começo a dizer, quando tu volta da sedação, tu vai fazer esse exercício. Aí eu já encaminho para ela pelo WhatsApp, para ela ficar com um material em mãos, né? Quando ela retorna da sedação, ela já inicia exercício. Eu fico em contato direto todos os dias com ela pelo WhatsApp. O exercício precoce é um jeito mais barato também de prevenir complicações como trombose e tudo, né? É legal você comentando, porque poucas pessoas, na verdade, valorizam o que a gente chama do pré-operatório, que é o antes, o durante e o depois. E quando você consegue fazer isso com uma equipe, todo mundo integrado, falando a mesma coisa, você com certeza consegue melhorar o resultado, né? A questão que você comentou do tabagismo, piora a cicatrização, piora a ferida, piora o tempo de evolução, né? A chance de trombose. Trombose.
sempre que dá para ter esse cuidado, assim, com equipe, acaba fazendo diferença em resultado, né? Com certeza. Tem paciente que a gente detecta muita ansiedade ou uma certa depressão, então já encaminha para um psiquiatra antes da cirurgia, né? Tem que ter todo... E hoje está muito comum também, né? A parte emocional também está relacionada com como que a pessoa vai ter o autocuidado. Assim, né? E isso interfere até na satisfação da cirurgia. Então, os médicos, né, todo mundo quer que a paciente esteja 100% bem, psicologicamente, né, emocionalmente, até para ter uma satisfação mais alta da cirurgia. É que o pós-operatório é um momento de muita sensibilidade também. Demais. Porque eu penso, enfim, né? Quando vai tirar o curativo, a primeira vez que tira o curativo, como é que a gente percebe isso nos pacientes e a gente, quando é paciente, também sente isso, né? Então, assim, como que tá? Será que tá muito roxo? Será que tá inchado? Tá roxo? Acho que vai complicar, assim? acho que não vai cicatrizar nunca. Será que isso aqui tá certo? Será que não tá certo? E eu acho que um acompanhamento, assim, depois, junto, é muito bom pra gente, que vocês são os nossos olhos em alguns momentos, no sentido assim, nossa, realmente, isso aqui a gente vai ter que falar com o teu médico. E para pacientes tranquilizar, assim, não, tá tudo bem, porque acaba normal a fisioterapeuta tendo mais contato, assim, com o paciente do que com o médico. Então, é bem importante também essa comunicação. Então, mesmo se a paciente vem para mim e não foi indicação do médico, ela veio no boca a boca ou veio pelo Instagram, eu pego o contato da equipe médica, de alguém, ou do médico, ou da secretária, ou da enfermeira, porque eu fico mandando mensagem, mando foto, digo como tá, se quer rever antes, né, em algum caso. Então, acaba que essa ligação do médico comigo tem que estar muito acirrada, assim, para a gente conseguir evoluir bem o paciente. É muito importante essa parte psicológica do paciente. É muita coisa, né? A gente começa a falar contigo, o que antes do procedimento, que eu imaginava falar, uma coisa ou outra, não, mas você já falou assim muita coisa e ainda tem a parte psicológica, né? E nutricional e tudo, né? Porque é tudo o paciente da plástica, mas também o nosso paciente, ele tem às vezes uma percepção ou uma expectativa de que eu vou lá e vão resolver o problema para mim. E vai sair linda, sem roxo nenhum. E, né, um pouco da nossa cultura eu tô indo para alguém fazer, né? Eu vou pagar, alguém faz esse serviço, mas né, tem que colocar para o paciente também essa... Com certeza. Essa responsabilidade, né? E essa educação também, né? Aí isso eu também faço no pré. No pré-operatório eu digo, tu tem que estar ciente que tu não vai sair 100%, não vai sair de salto, né? Achando que vai sair cheia de curativo, vai doer, vai ter noite que você não vai conseguir dormir. Mas calma, eu preciso de paciência, porque pós-operatório, qualquer que seja, é muita paciência, que tem que ter muita calma, tranquilidade. Tem que trabalhar o processo, né? Tem que ter um acesso, um canal de monitoramento contínuo. Né? Contínuo. E a gente tem essa coisa hoje é muito forte isso do imediatismo, assim, demais. Né? E aí é muito difícil isso pra gente, porque a gente também fica angustiado com o resultado, né? Não é só o paciente que fica, a gente também fica, né? Então, esse processo todo trabalhado antes, ele é muito importante. É bem importante. E eu percebo muito forte, assim, pacientes que são disciplinadas, organizadas, que programam a cirurgia, que amadurecem sobre a cirurgia, elas têm, assim, um resultado sensacional, todas. Agora, se a paciente, eu marquei semana que vem, porque senão não consigo, aí vou tirar férias, mas não é bem as férias, eu vou meio que dar uma arrumada, fazer online, e, essa daí me arrepia. Digo, nossa, essa não está preparada. Não está pronta. É o paciente que às vezes banaliza, ele meio desvaloriza, assim, eu tenho que ir na feira, eu tenho que fazer isso, eu vou comprar uma bolsa e vou fazer uma placa, né? Não é, né? Tava no mercado fazer minha lipo, vou voltar.
Você tem até aquela viagem, eu fazer a viagem, aí depois eu volto, faço a cirurgia e faço tal, né? Meio que imprensa, né? Nas férias do filho, nem tira férias e já começa, é complicado. Tem que considerar esse período de cuidado, né? Que faz parte do resultado que a pessoa mesmo vai ter. Eu peço de 15 a 20 dias, assim, de dedicação intensa, né? Pensar só em si, porque tem paciente que não pede ajuda, que não quer ajudante, que se incomoda do marido estar ajudando. Eu converso um monte sobre isso, porque a gente precisa de uma rede de apoio. O paciente nunca vai estar 100% independente no pós-operatório. Então, a gente precisa... Aí, no pré-operatório, eu faço toda essa conversa. E aí, tu costuma ver, assim, de quanto em quanto tempo, por exemplo? Você vê dia sim, dia não? Eu faço, geralmente, eu faço o pós-operatório imediato. Isso significa, a paciente chegou em casa, ou eu atendo no mesmo dia, ou atendo no dia seguinte. E daí, então, eu vou ver o estado que ela tá, né? Tem paciente que está muito debilitada, chorando. Ai, não devia ter feito, eu estava bem de saúde, para que eu inventei e tal. Aí, essas pacientes eu dou uma atenção maior, ou seja, 2 vezes na semana, as sessões. Se a paciente está bem resolvida, né, tá tudo tranquilo, tudo caminhando bem, 1 vez por semana. Se ela está confiando no processo. Isso, se ela está bem, né? Também. Se eu estou vendo tecido cicatricial, ali inflamatório, está tudo dentro do normal, então 1 vez por semana, que a maioria é assim, é 1 vez por semana. Pacientes muito medrosas, que choram muito, que desmaia, olha o rosto, desmaia, aí essa precisa de um acompanhamento mais perto. E pacientes mais com quadro depressivo também. Então, eu fico meio... mensagem todos os dias. Todos os dias. Estou passando aqui para te dar uma atenção, está precisando tirar dúvida, beber água, lembra da água. Isso tudo faz a diferença, porque elas se sentem, né, lembradas, valorizadas, aí já ficam mais seguras, assim. Falando um pouquinho de técnica agora, né? Não sei se pode falar pra gente um pouco sobre o taping, que é realmente algo que a gente usa na nossa especialidade. No pós-operatório já imediato ali, né? No transoperatório. Então, o taping, ele veio como uma das condutas. Muita gente acha que porque botou o taping lá no centro cirúrgico não precisa mais de físio. Né? Acha que vai ficar ali 7 dias, tirar e tá tudo bem. E não é, ele é apenas uma das condutas, mas é uma conduta muito legal, um recurso terapêutico bem bacana. Denise, desculpa te interromper, mas só pra gente... Para a pessoa que nunca ouviu falar, o que estão falando? Taping. O que é taping? Explica para o leigo. É um adesivo, né? Ele tem a espessura de uma pele, ele simula uma pele, a nossa pele, né? Então, ele tem espessura, peso igual da nossa pele e elasticidade. E aí, a gente aplica esse adesivo sobre a pele do paciente. Ele não tem medicamento nenhum. Muita gente vê e acha que tem algum medicamento ali. É sem medicamento. A ação dele é mecânica. Então, se ele é vendido em rolo, né? E o terapeuta corta conforme a necessidade. Então, a gente corta no tamanho que precisa e o tipo do corte também. Porque o corte inteiro, ele vai fazer uma compressão. Ele vai inibir o inchaço. Então, é mais para pós-operatório imediato. Ou então, se eu estou querendo diminuir a fibrose daquele local, manipulei muito, dei muito estímulo e eu quero acalmar, aí eu aplico esse com bastante tensão, que é para fazer a compressão e acalmar o tecido. Se a área está ficando, o paciente está reclamando, está inchando muito, né? Tu drena, fica bom e depois incha de novo. Aí é um outro tipo de corte que a gente chama de polvo, que tem umas perninhas e ele vai manter a drenagem daquele local que eu apliquei. Então, eu coloco o tape, eu faço a drenagem antes, né? Faço todo o estímulo, depois eu aplico e ele fica drenando ali por bastante tempo. E tem outros tipos de corte também, mais para fibrose ou mais para equimose, que são os roxinhos.
mais específicos, mas o taping, em geral, é excelente. Eu gosto bastante. E a gente no pós-operatório, até para ficar claro assim, usa em 2 momentos, né? O pós-operatório imediato, saindo da sala, faz parte do curativo, dentro do centro cirúrgico, aí tem a remoção de 7 dias, e aí depois pode fazer no segundo momento. E cada um com um corte, com uma funcionalidade, né? Por isso também não é fazer um curativo e acabou, tem que fazer e reavaliar ele, né? Tem paciente que quer comprar. Denise, eu quero comprar, onde é que eu compro para eu ficar aplicando em mim? Não pode, tá? É só quem é realmente habilitado para fazer, porque uma aplicação errada muitas vezes pode lesionar a pele, fica em carne viva, faz assadura, faz bolha, os pacientes olham, que adesivo bonitinho. Coloridinho, né? Colorido, tem de toda a cor, né? Agora tem estampado. E aí acha que é um adesivo qualquer ali, não pode. E tem até esse efeito também que acaba, às vezes, tirando o hematoma aparente, né? Então, acaba melhorando um pouco assim, a sensação da pessoa no pós-operatório imediato, né? Do que ver aquela... Do que ver todo o rosto, né? Fica bem tampado, bem legal. Além de cobrir, ele diminui, né? Nitidamente, muito, né? ele Diminui absorve. a equimose, né? Na verdade, como ele comprime a pele, né, ele faz com que o corpo absorva mais rápido o hematoma. E até no nosso caso, ele diminuindo o espaço-morte, diminui até a formação do hematoma ali já imediato, né? É muito interessante. Diminui seroma, diminui fibrose, porque como ele aproxima a pele ao músculo, ele não deixa nenhum espaço para o corpo, o cérebro entender, tem que cicatrizar ali, né? Depósito de colágeno duro, ruim, né? Que é a fibrose, ou então de líquido, né? Todo inflamado, que é o seroma. Muito bom. E o laser que tu usa no pós-operatório também, né? É um laser específico para cicatrizar. Aí é diferente do laser de vocês, né? É legal falar isso porque, mesmo na parte de saúde, poucas pessoas têm na faculdade, seja de medicina, às vezes de fisioterapia, enfermagem, o conhecimento da luz, do benefício da luz. E pode ser usado em vários espectros, várias potências, né? Exato. Então é legal falar que tem um benefício, é cientificamente comprovado, e que pode ser usado de várias formas, né? Você falou que você usa o ILIB, você falou que você usa o LED. E o LED, isso. Então, quer falar sobre eles? Pode ser. Frequência, eu gosto. amplitude. Então, meu LED, ele é grande, assim, ele tem um bocal de 16 LEDs vermelhos. Tá? Então, é para mais regiões grandes. Então, o corpo, né? Por exemplo, para papada já fica grande demais. Então, região, quem fez lipoaspiração de papada, tal, ele é bem grande. Corporal. Aí eu coloco lá, tem várias funções. Aí eu coloco inflamação, para analgesia, para diminuir todos os incômodos. Então, para paciente que está saindo do centro cirúrgico, eu sei que ele vai precisar mais dessa função do anti-inflamatório, analgésico e antiedema, né? Aí eu já faço a aplicação dele e depois é que eu faço todos os outros condutas terapêuticas e finalizo com o taping. O outro é o ILIB, que é o laser, que é uma pulseirinha que vai na artéria radial. E eu aplico essa luzinha, né? Todos são luzinhas vermelhas, né? Com a função, eu digo assim, que ele é um detox no sangue, porque ele diminui o processo inflamatório, né? Tende a fazer uma analgesia, melhora a oxigenação do sangue, melhora a imunidade, tem vários benefícios, até a parte de acalmar, de tirar um pouco da ansiedade, né? Essa área, mas falando especificamente da parte de pós-operatório, que é mais... ele causa uma analgesia mesmo, né? Então, eu utilizo bastante no quase que o pós-operatório todo. Eu coloco o ILIB, são 30 minutos, e deixo ele na pulseirinha. Enquanto isso, eu vou fazendo drenagem, vou, né, fazendo minhas condutas, enquanto ele está com o ILIB. Depois, a gente retira. Foi muito utilizado na época do Covid, para diminuir os sintomas dos pacientes, né, que tinham
E também ele é antitrombo. Então, como o Covid fazia, né, muito trombo, foi utilizado o ILIB. É bem bom. E o laser, especificamente, eu vou em cicatriz. Principalmente cicatriz que não está, né, que está difícil de cicatrizar. Aí eu vou pontualmente, porque aí o laser ele vai mais profundo com o intuito de cicatrização mesmo. Já o LED é uma luz vermelha que entra e se espalha. Então, não vai tão profundo, mas difuso, né? E o laser ele vai mais pontual. Aí são os 3 que eu utilizo. Aí não tem regra, né? Assim, meu tratamento de pós-operatório, eu digo, é bem personalizado. Porque a paciente pode ter feito a mesma cirurgia, paciente A e B. Fez a mesma cirurgia, com o mesmo médico, mesma técnica. Não vai ser igual. O processo de recuperação é totalmente diferente. Então, depende da alimentação de cada uma, dos hábitos de cada uma. E aí, eu não consigo... porque eu fiz eu fiz assim, a B vai dar certo. Não. Protocolos, né? Protocolo pronto não dá certo. É personalizado e tem que acompanhar a evolução, né? Tem que ver, tem que avaliar. Sobre LED e o laser, né? Poucas pessoas sabem também que ele tem essa ação de cicatrizar. Então, tanto ferida exposta, ferida aberta, pós-operatório. A gente, às vezes, acaba fazendo até em pós-operatório que complicou e deu deiscência, né? Acaba utilizando laser de alta potência, inclusive, assim, no processo de cicatrização. Então, é uma ferramenta interessante, um custo barato e que ajuda a melhorar muito, sim, dor, qualidade de vida, né? Os pacientes, quando a gente faz um laser de alta potência e ferida, a primeira coisa que ele volta ele percebe diferença na granulação e alívio da dor, né? A partir daí você vai acompanhando na conduta. Eu queria te perguntar, como que você conheceu a AngioCare? Como que você chegou aqui? Sim, Porque as pessoas estão querendo saber se você trabalha com a gente, o que está acontecendo. Me conte como que você conhece o Dr. Lauro. Então, sou paciente de vocês. Eu conheci por uma paciente minha. Então, eu sempre tive varize, né? É histórico familiar já da parte do pai. E me incomodava, minha varize era estético, né? Assim, me incomodava esteticamente. Era bem na frente da perna direita. E aí eu sempre com as pacientes, é uma paciente que eu fiz a gestação dela, eu fiz um trabalho com ela, né, de pré-parto, aí depois o pós-parto dela, aí eu mantive uma sessão por semana, ela fez cirurgia de mama, aí eu fiz o pós dela e sempre que eu drenava, eu comentava, tem uns vasinhos, tu tem que ver e tal. Aí ela foi na AngioCare e com o Dr. Lauro, ela voltou. Denise, eu fui lá na AngioCare, muito boa. Aí me mostrou o folder e eu amei, porque tinha lá laser, né? Cirurgia de recuperação rápida. Eu disse, meu Deus, é tudo que eu quero. Aí eu saí de lá e já liguei e agendei. Eu quero com o Dr. Lauro, tem para quando? Já agendei e fui. Aí conheci o Dr. Lauro e eu já fui imaginando, meu Deus, vou ter que tirar minha safena, porque minha família toda, parte de pai, tem problema, aí já tira a safena fora. Aí eu disse, ai meu Deus, vou ter que tirar minha safena, não acredito, sofrendo, né? Aí cheguei lá, doutor Lauro, não vou tirar tua safena. Aí vamos fazer um procedimento menos invasivo, vamos com laser. Tá, e a recuperação, que é o que me interessa, né? Que eu sou igual aos pacientes, eu quero para ontem. Aí, não, Denise, fica tranquila, na outra semana tu já vai trabalhar, não tem problema, mantém meia de compressão e... Eu disse, então já vamos agendar. Agendou, fez, graças a Deus. E, nossa, é outra coisa, sem aquela veia feia na frente da perna. Legal. E eu posso fazer um elogio? Aí o que é que eu achei da clínica, então? Isso é importante. Aí, então, a facilidade, eu achei assim, é um local que eu encontro já tudo ali. O estacionamento no prédio ali, né, é fácil. Aí fiz a consulta, tudo, marquei no horário, fui atendida no horário, a equipe muito simpática, né, bem acolhedora. O Dr. Lauro já fez o ultrassom,
que eu achava, vai solicitar ultrassom, eu vou ter que ir em outro lugar fazer ultrassom, aí voltar com ultrassom. Aí não, já está tudo lá, me mostrou tudo, né? E é super dinâmico, assim, porque eu consigo ver o aparelhinho, aquele lá que eu achei o máximo, que eu não sei o nome, que bota assim, e a gente já vê tudo. E o doutor Lauro já saiu. A realidade aumentada, né? Ai, maravilhoso. Aí, essa veia que está danificada, essa daqui está dilatada, e eu conseguindo ver. Então, isso tudo, eu disse, ai, meu Deus, eu quero fazer a cirurgia agora. Porque, muito claro, assim, ficou muito cômodo. Aí tá, e a cirurgia? Não precisa de hospital, é aqui no andar de cima e tal. Então, muita facilidade, assim. Entendeu? E hoje em dia a gente quer isso, né? É tudo para ontem, e tudo que seja mais rápido possível. Legal. Foi bem bom. Obrigado pelo elogio. Gostamos muito, porque é para isso que a gente trabalha. É o feedback, muito legal, né? Muito legal. A ideia é ajudar realmente o paciente se convencer que ele pode se resolver daquilo, que é mais fácil do que ele imaginava, né? Você comentou, normalmente os pacientes já têm o estigma da família, já tem a preocupação, né? Você ainda que trabalha com pós-operatório já foi imaginando todo o seu opera, o começo, anos depois, tudo. Mas a ideia é ter um acolhimento diferente, justamente para fazer parte do convencimento da pessoa que ela pode resolver aquilo de um jeito mais fácil que ela imaginava, assim, né? E o acolhimento que você falou, acompanhar todo o processo, né? É importante isso. Legal. Puxando um pouco também pro lado da vascular, assim, paciente teu que tenha doença vascular, tu tem alguma orientação diferente que tu faça quando tu atende num pré-operatório, alguma coisa assim? Aí, geralmente, eu já procuro saber, né? Tá fumando, como é isso? Fuma, pratica exercício físico, eu estimulo muito a prática de exercício, inclusive no pós-operatório, a gente já faz exercício respiratório, recrutamento muscular da parte abdominal, mas muito da parte vascular, né? Que a gente precisa da panturrilha, nosso segundo coração, então a gente eu estimulo bastante. Então, exercício, e eu vendo qualquer predisposição ali a uma varize, né, ou qualquer quadro vascular, eu encaminho para vocês. Eu digo, vai lá. Esse quadro de musculatura respiratória também é importante também para prevenção vascular, que às vezes a pessoa, muita gente não se dá conta, né? Porque a primeira musculatura às vezes antes da panturrilha é a respiratória, que vai fazer também aquela retorno, né? Aquela massagem da veia cava, né? Quer dizer, para quem é leigo, assim, o que acontece? O abdômen ajuda a bombear o sangue para o tórax. Isso tudo vai aspirando o retorno venoso. No dia a dia, ninguém sente falta disso, mas num pós-operatório, principalmente numa cirurgia maior, numa plástica, uma abdominoplastia, que a pessoa está com dor, né, limitação, total. Isso é muito importante, né? Então, antigamente a gente só ficava no inchaço, né? Só fazia drenagem linfática, só se preocupava ali durante 30 dias com o inchaço. Aí a gente viu que poderia ir um pouco mais além e ajudar essa paciente a cicatrizar, né? E agora a gente já está na fase de recrutamento muscular e diafragmático. Por quê? No pós-operatório, ela muda a postura dela, né, com a postura álgica de dor e o padrão respiratório. Então, isso interfere na parte vascular, intestinal, tudo. E aí ela não consegue, muitas vezes, nem se ficar independente, porque ela tem aquele padrão álgico, como é que ela, né, vai dirigir, como é que ela vai pegar o filho. Então, a gente já está agora num processo ainda mais evoluído, né, que é a parte muscular, de recrutamento muscular. Acho que para o pessoal entender um pouquinho, fala, né, mudança no padrão respiratório, porque fica respirando mais curtinho. Curtinho, isso. E até nas outras cirurgias também, né, não falando só da plástica ou da nossa, prevenção de complicação pulmonar, né, atelectasia, enfim, né, então realmente isso é extremamente importante, demais. Assim. E é uma consciência que as pessoas realmente não têm, né, que o Dr. Lauro falou, né, durante
Ninguém pensa na respiração. Nisso. E aí, acho que a pessoa só se dá conta quando alguém sinaliza para ela, olha, você tem que respirar fundo, você tem que... Muitas pacientes minhas, até para a drenagem linfática, eu faço um treino respiratório antes, que é a parte de ativar todos os linfonodos e toda a parte central ali do abdômen. Eu peço para que ela inspire, solte bastante o ar e segure um pouquinho no final e depois inspira de novo o abdômen, né? Expande, enfim. Muitas não sabem respirar. Não, Denise, não estou entendendo. E eu tenho que botar a mão e dizer, empurra minha mão com a tua barriga, puxa o ar. E aí ela consegue... Meu Deus, eu não sei respirar. É legal você falar isso. No episódio anterior, a gente conversou, por exemplo, sobre consciência corporal. E para você ter uma respiração, uma meditação, a primeira coisa você tem que estar presente. A maior parte das pessoas não consegue, às vezes... conseguir trazer atenção para o momento presente para ter essa consciência para a respiração. E precisa de um cuidado e de uma atenção para conseguir fazer isso de forma adequada. Né? Exato. Outra coisa, faz parte, né? A gente acaba indicando também, sempre comentando quais atividades que deve ajudar aquela pessoa. E também o trabalho do fisioterapeuta vem muitas vezes desde um pilates, desde uma manter mobilidade, alongamento, tudo isso preventivo também, né? Reeducação postural também, né? Sim. Então, toda... Desculpa. A gente sabe hoje que a massa muscular está relacionada à qualidade de vida, até tempo de sobrevida, né? Então, assim, não é uma coisa mais estética, né? Hoje em dia, principalmente quem está envelhecendo, o idoso precisa desse cuidado para diminuir a perda muscular o máximo possível, né? Então, antigamente se dizia que idoso não podia fazer musculação, né? Que aí estragar as articulações, ia ficar com artrose. E há um tempo já, uns 15 anos, eu até participei de um congresso onde era tudo voltado para a musculação em idoso. Porque está diretamente relacionado com qualidade de vida, né? Como você falou. Então, o idoso que não tem músculo, ele se torna dependente, né? E aquele idoso que sempre se cuidou, sempre fez exercício e tem uma saúde muscular, ele consegue viver independente por muito mais tempo. Com menos dor, menos limitações. É só ver nas academias aqui que felizmente aqui em Balneário tem bastante idoso na academia, a gente vê a afeição, né? A disposição. Energia, né? E aí a gente fica, né, pode até pensar assim, mas ele tá disposto porque vai para academia ou tá na academia porque é disposto, né? Mas normalmente é porque a saúde já envelheceu bem, né? E no cuidado pós-operatório faz parte o momento da reabilitação, né? Que momento que ele pode voltar, né? Por exemplo, ando de bike, eu posso voltar a andar 10 km com quanto tempo, né? Então, essa orientação do retorno da atividade também está relacionada com o pós-operatório, que a gente precisa orientar, né? Que a gente tenta fazer com que ele retorne o mais rápido possível para aqueles exercícios que ele gosta, né? Então, geralmente, com 20 dias, um paciente que não tem cicatriz, como a abdominoplastia, por exemplo, né? Então, só fez a lipo. Com 15 dias, 20 dias, ele já volta a caminhar na esteira, né? E dali... a gente vai acompanhando, mas geralmente de semana em semana ele vai entrando agora, depois, né, de passar uma semana só na esteira, começa a musculação com um peso menor. A abdominoplastia, com 30 dias, já volta para a musculação. E só não pode fazer abdominal, e não pode fazer agachamento com peso. Mas o resto, tudo liberado. Tem gente que vai gostar desse pós-operatório, né? Tira o abdômen, tira o agachamento. Valendo a pena. E tem, agora, os esportes que mexem o corpo todo, geralmente os médicos pedem para esperar uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Até porque tem risco de impactos que tem também. E quem fez mama também, então, eu jogo beach tênis, aí coloquei prótese de mama, né? Então, sabe que para voltar para o beach tênis vai ser uns 3 meses. Mas o restante dos exercícios que não precisa mexer o braço específico, com 1 mês já está liberado.
E a parte vascular também. Eu voltei bem rápido depois da minha cirurgia. Eu costumo, quando eu vou dar orientação, a pessoa vai para academia, ela já treina 2, 3 vezes por semana. Não pode fazer academia por causa da perna, né? Assim, olha, é que tem exercício de perna, tem exercício de braço, tem abdominal, então vai para academia. Vai para academia. Mexe outra parte do corpo. Vai fazer outra coisa, você não precisa, né? Exato. Tá engessado só naquele treino, né? Então, a maioria dos pacientes podem, num tratamento de varizes, mesmo um tratamento que trate hoje em dia essa fena que a gente trata também com endolaser, com uma semana tá na academia tranquilamente. Eu voltei com uma semana. Tranquilamente. Aí eu faço balé, voltei pro balé. A única coisa que eu sentia mais, assim, de dor era quando tinha salto. Que aí tem um impacto. Então, eu tentava não saltar, só subir e descer da ponta dos pés. Aí era bem bom. Ou subir e descer da ponta dos pés ajudava bastante. O taping ajuda, por exemplo, a melhorar essa sensação de impacto no pós-operatório também. Também tem a sensação de melhorar a sensibilidade ali da área. Ele meio que segura, né? A região. Então, ele dá uma segurança maior. Muitos atletas usam, né, o taping como analgésico, né, na região, mas também como estímulo para, às vezes, a pessoa corre e não utiliza tal grupo muscular. Então, é uma forma de estimular aquele grupo muscular a ser acionado durante a corrida ou inibir um outro, né? É bem interessante o trabalho do taping. Dependendo da forma que é aplicado, ele altera totalmente para inibir ou para, se você quer estimular, ativar mais bem uma legal. musculatura. Legal. Beleza. Denise, eu tenho uma pergunta. Qual a evolução tanto da cirurgia plástica? A gente tem várias terapias, assim, a gente falou da luz, mas tem ultrassom, tem laser. A maior parte dos procedimentos na medicina estão hoje menos invasivos. Na nossa área, por exemplo, Balneário é uma cidade que é referência em parte médica de assistência, sim. Você tem muitos pacientes que acabam vindo de fora para tratar aqui, faz o cuidado pós e depois retorna de viagem ali, como você comentou. A paciente fez uma viagem 20 dias depois. Como tem pacientes de fora? Tem paciente de fora, internacional, inclusive, né? Tem uma da Alemanha que eu estou atendendo, que veio para fazer cirurgia. Semana que vem está indo embora, porque vai estar completando 30 dias, vai embora para a Alemanha. E ela fez lipo HD. Aí já atendi da França, Estados Unidos é o que mais tem. Porque eles dizem que, além do valor aqui ser mais barato, a cirurgia plástica, o pós-operatório aqui é sensacional, porque dizem que lá praticamente não tem, é só colocar eletrodozinho para diminuir dor. O cuidado, né? Ninguém toca, né? Não faz, e justamente o pós-operatório aqui é totalmente manual, é muito mais manual. Eu trabalho, de equipamento é só o laser, o LED e o ILIB que eu utilizo. O resto é tudo terapia manual. Então, começou com fibrose, que é aquele tecido, né, endurecido, de colágeno de péssima qualidade, desorganizado. Eu já começo a aplicar algumas manobras manuais sobre o local para reorganizar a fibra. Então, nem precisa de equipamento. E, às vezes, aqui no Brasil, não é muito valorizado o tratamento manual. Todo mundo diz, nossa, mas tu não usa nenhum aparelho? Qual aparelho que tu usa? Achando que eu vou dar um arsenal de aparelho. Né? E já nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. A fisioterapeuta lá, que utiliza muito a mão, todo mundo enche os olhos. Diz, meu Deus, porque lá não tem. Lá é muito fácil para eles, né? Comprar um aparelho é muito barato. Então, eles enchem as clínicas de aparelho, colocam os pacientes lá nos eletrodozinhos e pronto. Então, eu gostaria que os brasileiros valorizassem mais a parte manual mesmo, o tratamento manual, né? Que aí é único, não tem como outra pessoa fazer igual, né? A gente, dentro os fisioterapeutas podem, né, tratar de forma diferente, sendo que com técnicas manuais. Com certeza, ótimo. É muito legal isso, porque você falou, vai pelo valor, né? Mas
o que eles veem também é o valor que a gente tem aqui, não o preço, né? Não o custo, né? Isso. Eu acho que a cirurgia, tanto a plástica quanto a vascular no Brasil, elas são muito boas. Muito boas, principalmente comparado a esses países, né? Países, né? Vamos dizer, do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, né? E que, na verdade, muita gente que mora lá, mas não faz nada lá na parte de saúde, né? Vem pra cá, né? Vem pra cá, se sentem mais seguros, né? Se sentem mais seguros. Às vezes até que tem a rede de apoio, a família daqui acaba vindo, né? Ajuda bastante. E de pós-operatório de varizes, você tem alguma experiência? É diferente a conduta de uma cirurgia de varizes para uma cirurgia plástica? Não chega a ser diferente, mas aí a atuação ali, eu utilizo mais o laser nas regiões que precisa, né, da cicatriz ali para melhorar. O tape é de forma diferente, mas são praticamente as mesmas condutas. Então, exercício, bastante tipos de exercícios, braços, pernas, é o corpo todo. Apesar de ter sido, né, só em perna a cirurgia, eu faço um movimento do paciente como um todo, circulação sanguínea geral, né? Respiração, bastante respiração, drenagem linfática, taping, o LED para analgesia, para diminuir também a chance de dos hematomas fazerem mancha na pele. Aí tem uma parte do LED que é para manchas, para inibir manchas. Então, eu faço também o LED, o laser em cima das cicatrizes e o ILIB. E uma das coisas que eu mais gosto no pós do físio, quando faz dos nossos pacientes, é a questão de liberar a fibrose. E com os procedimentos a laser faz menos hematoma, mas em compensação, quanto antes você liberar aquele plastrão, essa fase inflamatória, você acaba melhorando o resultado. Muito. Que volta no que você falou, que é manual, ainda tem que pegar, ainda tem que apertar, ainda tem que drenar. Mas evolui muito, diminui muito o tempo, né? O tempo de recuperação geral do paciente. Aí eu gosto muito da drenagem linfática desde o início, porque com o toque eu consigo perceber um monte de coisa ali, né? As regiões que estão mais inflamadas, quentes, precisa de uma atenção especial, então tudo é na mão. Aí eu utilizo a drenagem, além de fazer o papel, né, de drenar, de diminuir ali o inchaço, eu consigo detectar um monte de coisa. Se está vindo fibrose com 2 dias de pós-cirúrgico, eu sei que aquela paciente está super reativa, que vai vir muita fibrose. Então, eu já tento dar uma acalmada através de terapia manual específica e naquele local. Então, tudo isso é através do toque. E, além disso, o toque é bem interessante, porque o toque ele tem uma parte emocional também. Então, o paciente que é tocado, ele se torna muito mais seguro, né? Ele fica um paciente mais calmo, mais tranquilo. Ele começa a confiar mais em mim, aí começa a conversar. E, às vezes, na conversa, eu percebo que ele está fazendo algumas coisas erradas, porque ele vai... Como ele confia, ele vai soltando, né? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu começo... Não, peraí, vamos voltar aqui. Então, o toque, eu já inicio com toque ali. Tem a parte emocional e energética também. Tem uma troca, também. Né? Aí eu utilizo também, eu gosto de aromaterapia, então eu utilizo bastante lavanda, que são mais... assim, calmantes, né? Para aquelas pacientes que são mais agitadas, ou estão muito preocupadas, ansiosas. Então, eu já tenho todos uns óleozinhos essenciais que eu coloco antes, né, da sessão, antes da drenagem. E para pacientes que estão muito sonolentas, que eu também não é bom. Pacientes muito sonolentos, porque só querem ficar deitadas, dormindo, não querem comer, não tomam água, então a chance de desidratar é alta. Aí, para essas pacientes, eu tenho óleos que são mais estimulantes para acordar.
canela, maçã. Lá na nossa a gente também escolhe de acordo com o perfil, porque assim, você coloca o mesmo para todo mundo, você sabe que aquela mais agitada, você prepara a sala, deixa que faz parte. Isso mesmo. Aí paciente muito sonolenta é ruim, porque aí não quer fazer os exercícios. Se movimentou hoje, não, hoje eu não tô, tô com preguiça, nem sair da cama. Essas aí eu não tenho que sair, vamos caminhar. Eu vejo isso muito no idoso, demais também. Assim, é lógico que tem a parte emocional, mas, por exemplo, às vezes eu opero paciente de 70, 80, 83 anos, assim, ele já não se move. Se você não for e não fizesse de forma ativa, estimular, né? É importante. Não sai da cama, mobilidade, né? Tudo. Mas eu acho que tem um pouquinho do senso de proteção, assim, sabe? A gente percebe isso dos pacientes. Às vezes a gente opera, vamos dizer, mexe numa safena numa perna e na outra não mexe. Às vezes o paciente vem mancando, ele não tá com dor, mas ele vem protegendo aquela perna que mexeu na safena. Então eu vou denunciar o Dr. Lauro, né, que ele escreve na receita assim, ó, caminhar, não mancar. Ele já escreve. Mas a gente fala, eu digo, não manca, a gente precisa da tua pisada inteira, sabe? Assim, preciso da panturrilha trabalhando inteira, eu preciso que você caminhe. E, às vezes, o paciente vem, nosso primeiro retorno geralmente é de 5 a 7 dias. Ele vem mancando, vem devagar. Meio que protegendo, né? Aquele membro. Quando a gente tira a meia de alta compressão e explica, olha, é assim mesmo, pode ir lá se vestir de novo. Aí a pessoa já vai meio devagarzinho e fala, pode andar, pode andar. Vai lá. A gente faz a reeducação, né, de marcha no pós-operatório para isso. Faça, né? Porque senão a panturrilha também não é ativada, a circulação sanguínea não fica, né, adequada e altera tudo. A gente pede para caminhar, para levantar de tempo em tempo e tal. Aí não adianta nada, a pessoa levanta, eu coloco, eu já tenho no meu impresso não mancar em negrito. Porque fazendo bilateral, eu já vi o paciente, ele chega que nem um robô. Aquela perna reta, assim, ó, andando que nem um robô. Então, parece que tá mumificado ali, né? Não, dobra a perna, dobra o joelho, dobra o tornozelo. Para ativar toda a musculatura, né? Denise, você comentou que você falou da sua experiência de pós-operatório de gestação, de plástica e de varizes. Você já acompanha alguns pacientes nossos. Na prática, eu vou dar um exemplo. Assim, tem uma paciente que é de fora e vai vir aqui. Aí ela tá assistindo aquela, quer saber, mas que horas que eu ligo pra Denise? Eu ligo antes, durante, depois, eu chego lá, eu ligo, por exemplo, assim, na prática do seu pós-op, como que você orientaria essa pessoa, assim? Hoje em dia eu trabalho com pré-agendamento, porque é isso, né, a pergunta, com pré-agendamento, porque como as cirurgias, geralmente, elas são programadas um mês, né, à frente. E quando agendam a cirurgia, para tentar já agendar o pós-operatório com a fisioterapeuta. Porque aí, nesse tempo, mesmo que a gente não se encontre, é uma paciente de longe, a gente mantém contato, ela vai tirar todas as dúvidas comigo, eu já mando material explicativo, tudo educando essa paciente sobre a cirurgia específica que ela vai fazer. A gente mantém um contato quase que diário, até ela fazer a cirurgia dela. Então, mesmo o paciente de fora, de longe, eu peço que, se possível, agendar com bastante antecedência. E você atende elas na casa dela? Na casa. Eu faço atendimento domiciliar, só domiciliar. Eu me adaptei dessa forma, adoro, né? A maioria das fisioterapeutas não gostam por causa do deslocamento, aí tem que estacionar. Então, eu passo o dia inteiro rodando atrás de estacionamento. Que aqui em Balneário é a coisa mais difícil. É difícil. É uma vaga. E eu percebo que as pacientes gostam muito pelo comodismo, né? De não ter que sair de casa, já está operada. Aí tem que se arrumar para sair. Elas não podem se deslocar às vezes também, né? Não podem dirigir. Isso. Aí eu que vou. E aí, às vezes o paciente em hotel, aí tu faz no hotel. Vou no tá hotel. Vou no hotel. Já aconteceu várias vezes.
Aí entro lá com a maca, eu levo a maca portátil, levo o LED, o laser, maca é pesada. 15 quilos. Aí eu botei rodinha nelas. Eu tenho ela há 12 anos, o tempo que eu... Aí sempre eu tenho um marceneiro que me ajuda a sempre estar de olho para firmar tudo certinho. E a maca, eu comprei ela maior e mais larga do que o padrão. Justamente para o pós-operatório, né? Que precisa de uma segurança maior. Então, eu levo ela, aí vou com mais uma mochilinha com os tapings, com álcool gel, com luva, todo o equipamento de proteção, touca, máscara, tudo. E levo o equipamento. Também o LED e o laser. O laser é menor, né? Mas o LED dá uma malinha grande. Aí os porteiros ficam morrendo de pena de mim. Eu vou te ajudar. E carrega uma coisa para mim e outra, é ótimo. É igual a gente quando tem cirurgia, né? Tem que levar mala de laser para a pessoa ver no corredor. Tá indo viagem internacional, tá assobiada, né? Carregando a máquina. Carregando tudo. Faz parte, né? É isso aí, gente. Eu acho que nosso tempo já está acabando. Foi muito legal. Foi muito legal, muito bom. Obrigada. Agradeço novamente, Denise. Eu que agradeço. Foi muito legal esse papo. Que bom. Acho que vai ajudar muito os nossos seguidores, os nossos pacientes, né? A nossa clientela, né? Sim. Tirar dúvida... sempre é uma educação em saúde. Educação em saúde nunca é demais, né? Já tem tanta gente falando bobagem na internet. Então, eu acho que a gente oferecer um material de qualidade faz parte, eu acho, da obrigação também, né, de nós como profissionais. Né? Então, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Pelo teu tempo de vir aqui muito bom conversar com a gente. Vocês darem oportunidade, né, de eu como fisioterapeuta falar um pouquinho da minha área, né? Não é todo médico que é aberto assim, né, a parte da fisioterapia. Tem muito médico que ainda tem receio de que o fisioterapeuta vai estragar o resultado, né, vai fazer alguma besteira e estragar o resultado, mas a gente tem se atualizado cada vez mais, compreendido melhor cada técnica cirúrgica, né, que está vindo muita novidade, e está tentando acompanhar aí essa evolução da parte cirúrgica com laser, né, com parte menos invasiva possível, e recuperar o paciente cada vez mais rápido, né, reabilitar em conjunto com a equipe médica toda. Legal. Muito obrigada pela oportunidade. Você quer deixar o teu contato, o teu Instagram? Meu Instagram. Né, para quem quiser, né? Quem gostou. Me segue lá. DeniseRamalho.fisio. DeniseRamalho.fisio. Denise com S, Ramalho.fisio. Ok. Querem falar alguma coisa? É isso aí. Parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Né? O cuidado com o paciente. É legal você ver quando as pessoas fazem por amor. Ele transborda e fica fácil você ver o porquê, né? Então, eu sou fã do seu trabalho, acompanho. Obrigada. Queria agradecer seu tempo, sua atenção. Obrigada. Valeu. Obrigado, então. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.